Quantas vezes você já se sentiu sufocado por preocupações que nunca aconteceram? Ou perdeu noites de sono imaginando cenários que só existiam na sua cabeça? Talvez você tenha vivido dias inteiros com o coração acelerado, esperando que algo desse errado e, no fim, percebeu que nada daquilo se concretizou. Mas mesmo assim, sua energia já tinha sido drenada pelo medo e pelo estresse. Essa sensação é mais comum do que parece. E é justamente aí que o estoicismo se torna uma bússola poderosa. Ele nos lembra que a vida não precisa ser uma guerra interna contra fantasmas que criamos, mas pode ser vivida com clareza e força, mesmo em meio ao caos. Os filósofos estoicos sabiam há milhares de anos o que nós ainda estamos aprendendo hoje, que a verdadeira liberdade nasce quando você deixa de ser refém das próprias emoções e aprende a enxergar a vida como ela é, sem distorções, sem exageros, sem o peso extra que sua mente insiste em carregar. E é isso que você vai descobrir neste vídeo: como transformar o medo em coragem, como dissolver o estresse em serenidade e como conquistar um estado de espírito em que nada externo pode roubar sua paz. Quantas vezes você já percebeu que a sua mente cria prisões que não existem? O coração acelera, os músculos se contraem e você começa a imaginar um futuro cheio de ameaças, mesmo que nada de concreto esteja acontecendo. Esse é o terreno fértil do medo e do estresse. Não os fatos em si, mas a maneira como os interpretamos. O estoicismo nos mostra que a vida nunca será livre de dificuldades, mas pode ser vivida com uma mente livre. Epicteto, que nasceu escravo, provou isso com sua própria existência. Privado de quase tudo o que julgamos essencial, encontrou dentro de si um espaço de liberdade inabalável. Essa perspectiva nos faz refletir. Será que o peso que carregamos é real ou é apenas uma construção da nossa mente? Quando entendemos que a maior parte do sofrimento vem das nossas interpretações, damos o primeiro passo para quebrar essas correntes invisíveis. O medo, quando não é controlado, se transforma em um veneno que paralisa. Ele nos convence de que somos frágeis, incapazes e vulneráveis a todo instante. Quantas oportunidades você já deixou escapar porque estava ocupado demais prevendo o pior cenário? Quantas conversas não foram iniciadas? Quantas decisões não foram tomadas? Quantos caminhos não foram trilhados por causa de um medo que só existia dentro da sua cabeça? Os estoicos nos lembram que a vida é curta demais para ser vivida em prisão preventiva por crimes que o futuro talvez nunca cometa. Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentava guerras, traições e epidemias, mas ainda assim registrava em suas meditações que se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. Essa frase resume a essência da liberdade mental. O mundo não te define. É a sua leitura dele que molda a sua experiência. E o estresse, por sua vez, é o irmão silencioso do medo. Ele não grita como a ansiedade, mas consome em silêncio, corroendo a saúde, o sono e a clareza mental. Vivemos em uma era em que ser estressado virou até status, como se fosse um sinal de produtividade. Mas a verdade é que o estresse, descontrolado, nos enfraquece e nos tira o melhor da vida. Os estoicos viam isso com clareza. Lutar contra aquilo que está fora do nosso alcance é um desperdício de energia. Sêneca escrevia que a vida é curta, não porque o tempo seja pouco, mas porque desperdiçamos muito dele. E o maior desperdício é gastar nossos dias remoendo problemas que não podemos mudar. Quando aprendemos a separar o que está em nossas mãos do que não está, ganhamos uma liberdade prática e imediata. Deixamos de ser escravos do que não controlamos e passamos a investir energia apenas no que realmente depende de nós. Os estoicos tinham um hábito que, à primeira vista, parece estranho, mas que era a fonte da sua coragem. Praticavam a visualização do pior cenário possível. Eles chamavam isso de a premeditação dos males. Em vez de fugir das possibilidades dolorosas, eles as encaravam de frente. Se pensavam em perder a riqueza, imaginavam a pobreza. Se temiam perder um amigo, aceitavam a possibilidade da perda. Se preocupavam com a morte, refletiam sobre a fragilidade da vida.
Esse exercício não era para viver em pessimismo, mas para treinar a mente a entender que, mesmo diante daquilo que mais tememos, ainda podemos resistir, ainda podemos suportar. Sêneca dizia que quem aprende a enfrentar a desgraça já a desarmou. Essa atitude transforma a forma como lidamos com o medo. Ele deixa de ser um monstro intocável e passa a ser apenas uma hipótese que, ao ser encarada, perde sua força. Agora pense no impacto disso na sua vida. Quantas vezes o medo de perder algo te impediu de viver plenamente o presente? O medo de falhar talvez tenha feito você recuar diante de uma oportunidade que poderia mudar seu destino. O medo do julgamento pode ter silenciado sua voz em momentos em que você precisava se impor. Mas quando você traz esses cenários para a luz da consciência e se pergunta, e se isso acontecer? Ainda assim eu consigo continuar? Você percebe que a resposta quase sempre é sim. Você pode falhar e aprender. Pode ser julgado e seguir adiante. Pode perder e reconstruir. Essa percepção desmonta a prisão mental do medo e abre espaço para uma vida mais ousada e autêntica, porque você já não está vivendo para evitar o sofrimento, mas para experimentar a plenitude do que a vida pode oferecer. E aqui está a verdadeira libertação, ao aceitar que a dor, a perda e a adversidade fazem parte da vida. Você descobre que nada mais pode te dominar. O estresse diminui, porque você já não se sente mais em guerra contra o inevitável. O medo perde a força porque você aprendeu que sobreviverá até mesmo às quedas. O que antes te paralisava, agora se torna combustível para crescer. Marco Aurélio dizia que o que está no caminho se torna o caminho. E isso resume a essência do estoicismo. Cada obstáculo não é um bloqueio, mas uma oportunidade de fortalecimento. Ao aplicar essa visão no seu cotidiano, você começa a enxergar que os momentos difíceis não são armadilhas, mas convites para desenvolver resiliência, disciplina e clareza. E quando você abraça essa forma de viver, descobre que é possível caminhar leve, sem medo e sem o peso inútil do estresse. Porque cada passo, mesmo em meio à dor, te torna mais forte do que era antes. Um dos maiores segredos dos estoicos. Para vencer o medo e o estresse estava em algo simples, mas muitas vezes esquecido: viver o presente com total consciência. Nós nos perdemos em duas armadilhas: o passado, que já não pode ser mudado, e o futuro, que ainda não existe. E é nesses dois territórios que o medo e a ansiedade encontram morada. Ficamos presos ao arrependimento de ontem e às preocupações de amanhã, e assim o único tempo real que temos, o agora, se torna apenas uma passagem invisível, desperdiçada em tormentos mentais. Marco Aurélio, mesmo cercado por guerras e intrigas, escrevia para si mesmo que o homem vive apenas o presente. Todo o resto ou já foi vivido ou ainda é incerto. Essa frase revela a essência de uma mente livre: não se aprisionar ao que já morreu, nem se deixar dominar pelo que ainda não nasceu. Quando você se ancora no presente, descobre que grande parte do que te tirava a paz era apenas uma ilusão. O medo se dissolve porque não pode existir fora da imaginação. O estresse enfraquece porque não encontra combustível em um momento que é vivido por inteiro. Experimente observar sua própria vida. Quantas vezes você sofreu antecipadamente por algo que nunca aconteceu? Quantas noites perdeu com cenários que jamais se tornaram realidade? E mesmo quando a dor finalmente chegou, ela nunca foi tão devastadora quanto sua mente havia pintado. Esse é o poder de estar no presente. Ao invés de carregar dores múltiplas, a que já passou, a que você imagina e a que talvez venha, você lida apenas com a que existe aqui e agora, e isso sempre é suportável. Estar presente, porém, exige disciplina. A mente foi treinada para vagar, para criar medos e repetir feridas antigas. Os estoicos sabiam disso, e por isso praticavam exercícios diários de atenção e reflexão. Eles escreviam sobre seus próprios pensamentos, questionavam seus impulsos, traziam sua mente de volta para aquilo que estava diante deles. E é essa prática que você pode adotar. Aprender a parar, respirar e perguntar a si mesmo: o que realmente está acontecendo agora? O que está sob meu controle neste instante? Ao trazer sua mente de volta, você redescobre a força de viver com clareza.
E quando faz disso um hábito, percebe que a vida se torna mais leve, porque não é mais carregada pelo peso de um passado, repetido nem sufocada, pelo fantasma de um futuro incerto, mas vivida com intensidade no único tempo que realmente existe, o presente. Existe uma liberdade que poucos conhecem, a liberdade de não ser escravo das próprias emoções. O mundo moderno nos ensinou a acreditar que é normal reagir a tudo de forma automática. Se alguém critica, ficamos irritados. Se algo dá errado, nos desesperamos. Se a vida não corresponde às expectativas, mergulhamos em estresse e frustração. Mas os estoicos mostravam outro caminho, o de assumir o controle da própria mente, em vez de ser controlado por ela. Epicteto dizia que ninguém é livre até que saiba se governar. E essa frase é um lembrete poderoso de que não importa o caos lá fora, sempre podemos manter serenidade aqui dentro. O medo e o estresse só dominam quem ainda não aprendeu a dominar a si mesmo. E é exatamente essa disciplina que separa os que vivem em tormenta dos que caminham em paz. Esse domínio não significa insensibilidade ou frieza, mas força interior. Pense em um guerreiro em meio à batalha. O medo existe, mas não o paralisa. Ele sente a tensão, mas não se deixa dominar por ela. Da mesma forma, a vida sempre apresentará imprevistos, dores e perdas. Mas quando você aprende a enxergar cada emoção como uma visitante temporária, descobre que não precisa se tornar prisioneiro delas. O estresse pode bater à porta, mas você não precisa deixá-lo morar dentro de você. A raiva pode aparecer, mas não precisa guiar suas escolhas. A insegurança pode surgir, mas não precisa determinar seu destino. Essa clareza muda tudo, porque você passa a viver não como alguém que reage impulsivamente, mas como alguém que escolhe com consciência cada passo do seu caminho. E esse é o verdadeiro legado do estoicismo. Mostrar que a vida não precisa ser uma guerra constante contra os próprios medos e preocupações, mas pode ser uma jornada de autodomínio e serenidade. Quando você aprende a aceitar o que não pode mudar, a agir com firmeza sobre o que está em suas mãos e a manter sua mente presente, percebe que nada externo tem poder absoluto sobre você. As críticas, as perdas, os imprevistos e até mesmo a dor deixam de ser monstros invencíveis e se tornam apenas partes do caminho. Marco Aurélio lembrava que a alma se torna invencível quando não se deixa abalar pelo que não depende dela. E essa é a chave que liberta. Viver com coragem, transformar o estresse em disciplina e caminhar sem medo, porque finalmente você entende que a maior força não está fora, mas sempre esteve dentro de você. No fim, viver sem medo e libertar-se do estresse não significa eliminar todos os problemas da vida, mas sim aprender a encará-los com uma nova postura, a mesma que fez de homens comuns e imperadores figuras inabaláveis diante do caos. O estoicismo nos mostra que a verdadeira força não está em controlar o que acontece lá fora, mas em dominar o que acontece aqui dentro, porque quando você aprende a separar o que depende de você do que nunca esteve sob o seu alcance, quando aceita que a dor faz parte do caminho, mas não precisa ditar o seu destino, e quando descobre que cada obstáculo pode ser transformado em lição, nada mais consegue te aprisionar, nem o medo, nem a ansiedade, nem o peso invisível do estresse. E é nesse instante que você percebe que a liberdade não é um lugar a ser alcançado, mas um estado de espírito que nasce dentro de você, um poder silencioso que transforma cada dia em oportunidade de viver com coragem, clareza e serenidade. Não importa o tamanho da tempestade que esteja ao seu redor.